Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que bom nesta manhã. Hoje, terça-feira, nós estamos começando o nosso dia mais uma vez, pela graça de Cristo Jesus, na nossa sala da esperança, ouvindo o Senhor Deus falando conosco por meio da sua santa e bendita palavra, a Bíblia Sagrada. Tá? Hoje nós temos uma lição que é muito importante, é uma lição fantástica, tá? Uma lição muito espiritual, é a mente de Cristo. E nós vamos estudar aqui por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, que é o nosso estudo de hoje. Salmo, capítulo 24, versos 3 e 4. Romanos também, 12, verso 2. Tá? E o Senhor Deus vai falar conosco nesta manhã, ou qualquer momento que você estiver aí ouvindo esse vídeo, tá? Você pode ter certeza que Deus, por meio da sua palavra, vai estar falando com você. Não é simplesmente eu, sou apenas um porta-voz, um transmissor, mas o Espírito de Deus é que vai falar ao seu coração. Tá? Portanto, não deixe de ouvir esse vídeo, também de compartilhar, tá? Com outras pessoas. Você vai estar assim ajudando outras pessoas a entender a mensagem de Cristo, a vontade de Deus para a vida dela também. Quero orar com você neste momento, porque sempre é bom nós orarmos antes de abrirmos a palavra, porque a Bíblia, ela é espiritual e nós somos o quê? Somos carnais. Então precisamos sim que Deus ele abre o nosso coração, a nossa mente para entendermos, tá? Então vamos orar. Na medida do possível, você puder, feche seus olhos também. Querido Deus, amado nosso Pai, neste momento nós iremos abrir a Bíblia Sagrada e nós vamos estudar, querido Deus, a fim de aprendermos esta mensagem que é tão importante para nós. Nós o pedimos a tua orientação, a tua presença entre nós e que acima de tudo, querido Deus, o Senhor nos ajude a pensar como Jesus. Desta maneira nós estamos sendo transformado o nosso caráter conforme o caráter de Cristo Jesus, a sua imagem, a sua semelhança. Nós o pedimos estas bênçãos e agradecemos no teu santo nome, Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, a mente de Cristo, é a nossa lição desta manhã de terça-feira que nós estaremos estudando, Alguns acreditam que o indivíduo será transformado com a mudança do ambiente. Devemos evitar lugares, circunstâncias que nos tornam vulneráveis à tentação. Tá? Eu, particularmente, já ouvi por variadas vezes que nós temos que fugir da aparência do mal, E, queridos, é importante sim, tá? É importante a gente não estar, pisando em terrenos satânicos, tá? Ou seja, indo em lugares, que muitas vezes nós seremos mais vulneráveis à tentação. Mas na verdade não é só isso, tá? Queridos, a tentação já está dentro de nós, ok? Nós já nascemos com a tendência de pecar, porque nós temos a natureza pecaminosa, então nós somos tentados todos os dias, tá? Em todos os momentos, nós já temos dentro de nós a natureza pecaminosa, ok? Então o conselho da palavra de Deus para nós, queridos, é que nós precisamos colocar a nossa vida à disposição da obra de Cristo Jesus, do Espírito Santo, para que ele vai transformando a nossa vida, tá? Então, desta maneira que nós vamos cada dia nos sendo novamente moldados, nosso caráter, conforme a imagem de Cristo Jesus, tá? Mas aqui diz que o maior problema, queridos, com a tentação
e o pecado só pode ser resolvido pela mudança do coração ou a nossa mente. Cristo tocou ao cerne da questão quando ele diz que do coração, né, do nosso coração, é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo, tá? Isso significa que a mente precisa ser transformada para que o nosso comportamento seja alterado, tá? Jesus, lá no livro de Marcos, no capítulo 7, versos 21 e 22, Jesus disse que é do nosso coração que procede os maus pensamentos, tá? E aí, queridos, nasce dentro da gente o desejo, né, de viver uma vida completamente impura, né, de imoralidade de todos os aspectos que você possa imaginar. Então é do nosso coração que procede a imoralidade sexual, furto, homicídio, maus pensamentos, né, adultérios, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho. Tudo isso procede dentro do nosso coração. Então a tentação maior está dentro do nosso coração, tá? É claro que quem tem aí, quem sabe, um bom tempo que vive na escravidão do pecado, sendo totalmente escravo do pecado, na prática do pecado, no vício, né? Então, quando você conhece a Jesus e você quer deixar tudo isso, você tem mais dificuldade devido ao vício, né, que você já tem. Tá? E então você está se esforçando, está lutando, Cristo Jesus está fazendo uma obra no seu coração, mas quando você varre um ambiente, né, que toda essa forma de imoralidade ali é praticada de forma de uma forma assim como libertinagem, sabe, aonde tudo pode, então é claro que é muito mais fácil para essa pessoa para cair novamente em tentação, tá? Então isso é bom evitar. Mas, queridos, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus, no altar de Cristo cada dia, em oração, pedindo a Ele para transformar a nossa vida, porque tudo isso já existe dentro de cada um de nós, tá? Ou seja, a pessoa, ela não se torna pecador porque ela comete pecado, tá? Mas a pessoa, ela comete pecado, pratica o pecado porque ela já é uma pecadora. Ou seja, ela tem a natureza dentro dela do pecado, tá? Então, por isso, quando peca é porque já é um pecador, ok? Então, é desta forma que nós possamos entender. Como é que nós poderemos, então, adquirir a mente de Cristo, meus queridos? Qual era a mente de Cristo? Tá? Quando nós estudamos nos evangelhos, nós podemos aprendermos, ver como Jesus pensava, e nós precisamos entrar na mente de Cristo, tá? Jesus, ele diz que nós devemos pensar como ele, entrar na sua mente, tá? Queridos, nos 3 anos e meio de missão de Jesus, quando ele esteve aqui, nós podemos ver que a mente de Cristo era uma mente de amor, tá? O egoísmo, a avareza, o orgulho não tinha lugar na vida de Jesus, tá? Tudo que Jesus fazia, queridos, era em prol da salvação de pessoas e não com interesse próprio. Esse era o pensamento de Jesus, tá? Jesus não enxergava ele, Jesus enxergava os outros. Jesus gastou a maior parte do seu tempo de missão, queridos, cuidando de pessoas necessitadas. Então, a visão de Cristo Jesus, o pensamento de Jesus era salvação. E é exatamente isso que nós precisamos também, queridos, imitar a Cristo Jesus. Herdar de Cristo Jesus a sua mente.
tá? Os nossos pensamentos precisam ser, queridos, iguais aos pensamentos de Jesus, tá? Só que para isso, queridos, nós precisamos submeter a Cristo Jesus, tá? Nós precisamos permitir que Ele impute a sua justiça sobre nós. Então Ele nos perdoa, nos salva, nos liberta dos nossos pecados e aí, queridos, Ele oferece para nós os seus dons, tá? E através dos seus dons Ele coloca cada um de nós envolvido em uma missão. Que missão é essa? A mesma missão de Cristo Jesus. Aí, queridos, o egoísmo, o orgulho, tá? A ambição, sabe? Então, tudo isso tem que desocupar o nosso coração para que a mente de Cristo Jesus seja implantada na nossa mente. Aí você deixa de enxergar você e você começa a enxergar pessoas, tá? Começa a enxergar gente. Aí você começa a separar erros e pecados de seres humanos, ok? A nossa tendência, na verdade, queridos, é abandonar a pessoa por causa do pecado dela, por causa do erro dela. Tá? E nós precisamos aprender como Jesus fazer essa diferenciação. Tá? Jesus amava o pecado, Jesus compactuava com o pecado, gostava do pecado? Não. Mas ele gostava do pecador, amava o pecador e fazia tudo para salvar o pecador. Tá? Então nós precisamos ter a mente de Cristo Jesus. O pecado nós temos que aborrecer, nós não precisamos compactuar e gostar do pecado, do erro das pessoas. Mas o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Cristo Jesus e precisa ser amado e salvo. Tá? Jesus quer que nós olhamos desta forma como Ele também para as pessoas, tá? Muito bem, eu quero aqui terminar essa lição de hoje com vocês, estudando Filipenses no capítulo 4 e no verso 8, que diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, que é puro, o que é amável, tá? Tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Viu só? Então, Cristo Jesus, queridos, ele não tinha tempo para ocupar a sua mente com qualquer coisa que era do mal. Tá? Então, meus amados, o pecado, a tentação já existe dentro de nós. Nós temos essa natureza pecaminosa. Tá? Por exemplo, quando Jesus estava lá no deserto, a tentação foi lá. Jesus não foi lá procurar a tentação. Ele não estava em terreno onde ele seria, ele estava ali vulnerável à tentação. Não. Mas a tentação foi ali. O inimigo viu que Jesus estava ali, ele foi lá tentar a Jesus. E é exatamente isso que ele faz também conosco. Tá? Então, meus amados, nós precisamos ter a mente de Cristo Jesus e só podemos pensar como Jesus, ter a mente de Jesus em nós, somente quando nós reconhecemos, queridos, a nossa pecaminosidade, quando nós reconhecermos a necessidade, querido, de uma transformação, e aí sim dependemos de Cristo Jesus, da sua graça, do seu grande amor e da sua misericórdia. Então aí sim, Cristo Jesus ele faz uma purificação, uma limpeza, ele nos perdoa e transforma. E aí, queridos, ele, através do Espírito Santo, implanta a sua mente na nossa mente. Tá? Aí nós passamos do ódio para o amor, sabe? Do orgulho para a misericórdia. Aí você consegue enxergar pessoas e amar como a si mesmo. Amar como seu irmão. Tá? É desta maneira, primeiro submetemos a Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito especial
e que Deus esteja contigo guiando a sua vida. Não esqueça de, em nenhum momento, queridos, deixar de estudar a palavra de Deus. É somente nela que nós encontramos o caminho da vida eterna, disse Jesus. Desejo a você um dia muito abençoado e até logo, se Deus quiser.